Desculpa, eu não entendi, Wagner. Você vai gravar? Dois gravam. Ah, então tá legal. Então, como eu estava, a minha modéstia estava falando para vocês, como eu sou um artista de mão cheia, eu fiz esse primeiro slide ao estilo do Caravaggio. Eu peguei uma fotografia que tinha uma luz aparecendo aí do lado esquerdo para o direito e pus uma cara do Caravaggio. Essa realmente é uma cara do Caravaggio. Numa das pinturas dele, é o Davi, que foi degolado pelo... Perdão, o Golias, que foi degolado pelo Davi, ele aparece, o Golias aparece com essa fisionomia. E é exatamente um autorretrato do Caravaggio na época em que ele fez essa pintura. Então, eu aproveitei para fazer um tenebrismo aí nesse primeiro slide, né? Bom, então, já começando aí, o nome dele é Michelangelo Merisi, tá certo? Ele foi chamado, isso mais recentemente, tipo 100, 150 anos atrás, que ele começou a ser conhecido como Caravaggio. Wagner, vai no próximo slide, por favor. Então, antes de entrar, essa mania eu pego com o Ari. O Ari é sempre cheio de coisas. Então, eu aproveitei para ser cheio de coisas como o Ari. E antes de começar, eu coloquei esse slide aí. Ó. E essa pergunta: as fotografias substituíram os quadros? Essa é uma foto. Eu não sei se vocês estão lembrados. Eu ainda não era nascido quando tiraram essa foto. Era uma foto do Jânio Quadros, por volta de 1960. Mas essa foto ficou muito famosa, porque vocês lembram que quando o Jânio assumiu a presidência do Brasil, ele não sabia se ia para a direita, não sabia se ia para a esquerda, não sabia se ia para frente, não sabia se ia para trás. E eu, infelizmente, não sei quem foi, não consegui achar quem foi o fotógrafo que tirou essa foto, que ficou famosa. Dá uma olhada nos pés do Jânio Quadros e na postura. Ele está com um pé para frente, um pé para o lado, ele não sabe se vai para frente, para o lado, se vai para trás. Então, essa foi uma fotografia que realmente ficou muito famosa durante, sei lá, durante vários anos. Sempre que aparecia o Jânio Quadros meio atrapalhado, aparecia essa fotografia dele, né? E tanto que foi atrapalhado que ele acabou desistindo da presidência, né? Ele abdicou. Então, a pergunta é a seguinte, e principalmente para o Ari, não precisa responder agora. As fotografias substituíram os quadros? Quando eu pensei nisso, dos quadros, eu me lembrei do Jânio Quadros, né? Então, essa é uma pergunta que fica. Eu tenho também, hoje eu estou falando muito, eu estou dando muita sopa para o Ari, viu? Eu fico até preocupado com isso, porque o Ari, desde o começo, ele fez uma pergunta: o que é arte? E até hoje não consegui me responder o que é arte, cara. O cara ele gosta de fazer confusão. E até hoje eu não entendo o que é arte. Alguns acham que é arte, eu não acho, mas também não sei o Roberto, eu que é estou arte. ficando até emocionado de tanta homenagem. Cara, eu já falei para você deixar o lenço do lado aí para enxugar as lágrimas, tá certo? Bom, então a pergunta é essa: os quadros, as fotografias substituíram os quadros? Vamos ver. Então, essa foto é emblemática, porque mostra uma situação que retrata uma realidade do que foi o governo Jânio Quadros. Pelo menos eu acho isso. Vamos para frente. Bom, então, o Michelangelo Merisi, ele foi um camarada que ele faleceu relativamente jovem. Ele faleceu com 38 anos, ele não chegou a completar 39 anos. Mas vocês vão ver, eu acho que ele foi um gênio, ele realmente foi um gênio. E por que ele chamava Michelangelo? Igual ao outro artista, outro escultor e ao outro, enfim, outro gênio. Ele chamava Michelangelo porque ele nasceu num dia 29/9 de setembro de 1571. Mas dia 29 de setembro é exatamente o dia de Miguel Ângelo, do Ângelo Miguel, ou Arcanjo Miguel. O Arcanjo Miguel foi um cara que foi o anjo que anunciou para Maria que ela, daqui a 9 meses, ela ganharia um filho e esse filho seria o Jesus. E
o dia de que se comemora o dia de Michelangelo, ou Miguel Anjo, né? Em português, é o dia 29/9. Por coincidência, o Merisi, né? Que é o sobrenome dele, nasceu nesse dia. E os pais, então, resolveram dar a ele o nome de Michelangelo, tá? Então, é por causa disso. Então, como eu disse para vocês, ele viveu um pouco mais de 38 anos. Ele não chegou a completar 39 anos. Ele nasceu na cidade de Milão. Para me perguntaram hoje onde ele nasceu na cidade de Milão, lá no norte da Itália. Mas, quando ele nasceu, ele devia ter por volta de 5 anos, eclodiu uma tremenda de uma peste. Era comum ter peste na Europa, mas a peste assolou a cidade de Milão. E ele, o que ele fez? Ele com a família saíram de Milão e foram para uma aldeiazinha que ficava relativamente próxima de Milão, mas não tão próxima assim. Ficava também no norte da Itália. Então, em 1576, portanto, ele tinha 5 anos, a família dele saiu de Milão e foi para essa cidadezinha chamada Caravaggio. E exatamente por causa disso que depois ele ficou conhecido como Caravaggio, tá certo? Caravaggio, na realidade, era o lugar onde praticamente ele se criou. E nessa fase, que ele tinha 5 anos, foi muito terrível para a vida dele. Só para vocês imaginarem, no mesmo dia, ele perdeu o pai e o avô vitimados pela peste. Ele foi criado, pelo menos pequeno, ele foi criado pela mãe, né? Então, eu coloquei também uma pequena síntese do que foi a vida dele. A formação dele foi em Milão e em Veneza. Depois que ele começou a crescer, ele foi estudar pintura em Milão, com um tal de Simone Peterzano, que foi professor de pintura do Caravaggio durante 4 anos. Mas eu não consegui achar nenhum quadro, nenhuma pintura dele dessa época, tá certo? Ele devia ser auxiliar do Simone, tá certo? Mas ele estudou pintura durante esse tempo em Milão. A peste já tinha passado, então ele tinha retornado para a cidade onde ele nasceu. Mas ele, durante a vida dele, ele viajou por muitas cidades. Ele trabalhou principalmente em Roma. Foi em Roma que ele fez o grande sucesso da vida dele. Pelo menos ele despontou para o sucesso, foi em Roma. Mas ele trabalhou em Nápoles, na ilha de Malta, na Sicília. E então, entre esse período de 1593 e 1610, que foi o ano em que ele morreu, ele foi pintor principalmente nessas cidades. Nós vamos ver algumas das obras deles em cada uma dessas cidades. Ele tinha um caráter turbulento, ele realmente era um cara agitado. Em todos os lugares, sem exceção, em todos os lugares em que ele passou, ele teve brigas e em todas ele foi preso. Exatamente por briga, por porte ilegal de arma, enfim, por qualquer motivo. Numa das brigas mais estúpidas dele, foi em Roma, ele estava num restaurante e jogou um prato de alcachofras na cabeça de um garçom. E ele acabou sendo preso. Talvez motivos totalmente fúteis, mas ele era realmente de um caráter turbulento. Não sei se todos os gênios são assim, mas ele era. No ano de 1606, depois de uma briga, ele cometeu um homicídio. Isso foi em Roma. Ele matou uma pessoa. E ele foi condenado à morte. Ele foi acusado e foi condenado à morte. E a morte seria por decapitação. Agora, uma dúvida minha, vocês vão ver, talvez vocês já tenham visto, uma série de pinturas dele mostram pessoas decapitadas. Eu não sei se isso ficou no subconsciente dele ou alguma coisa assim, mas vocês vão ver, realmente ele tinha uma ideia fixa de decapitação. Bom, quando ele cometeu esse crime em 1606, aí, evidentemente, ele não podia ficar lá em Roma, porque senão ele seria morto, e ele fugiu. E aí começa um périplo muito grande dele por várias cidades do sul da Itália, Nápoles, ele foi em algumas cidades da Sicília, e depois ele foi para Malta, uma ilha uma ilha pequena que fica um pouco ao sul da Sicília. Eu acho que o único que conhece Malta aqui dos nossos amigos é o nosso colega Carlos. O Carlos conhece quase todo o mundo, e um dos lugares que ele conhece é Malta.
Um dia ele já prometeu que vai fazer um trabalho específico sobre Malta. Ele já falou isso para o Wagner. Bom, vamos para o próximo, Wagner. Então, aí, como eu tinha falado para vocês, ele passou por Milão, passou por Veneza, ele também estudou com pintores venezianos, que eram famosos à época, tinha muitos pintores famosos, e de Veneza ele foi para Roma. Na realidade, Roma era o grande centro artístico. Por quê? Passava já a época da Contra-Reforma e a igreja contratava muitos artistas para fazerem obras religiosas, né? Para ajudar a colocar em igrejas, para colocar em conventos e abadias e coisas assim. Então, quase todos os artistas, principalmente quase todos os artistas italianos, eles fluíam da onde eles tinham nascido, da onde eles estavam, eles iam para Roma, tá certo? E foi também o que aconteceu com o nosso querido amigo Caravaggio. Bom, em plena ação de contra-reforma, a igreja contratava artistas para mostrar a sua glória através de suas obras. Depois de um período em Roma, Caravaggio foi acolhido, ele estava em Roma e ele foi acolhido pelo Monsenhor Pandolfo Pucci. Então, ele era não sei se ele era bispo ou algo assim, ele era mais que padre e menos que papa, mas ele foi acolhido por esse camarada e ele viveu na casa desse camarada e ele fazia pinturas. Mas as pinturas, no começo do Caravaggio, ele não era conhecido, e ele ia vender as pinturas deles na rua, motivo pelo qual as primeiras pinturas deles não eram pinturas com caráter sacro, com caráter teológico. Era mais de vida do dia a dia, questões mundanas. Então, uma das obras dele, de 1594, é essa que eu mostro aí, é a leitura das mãos. Então, a gente vê na figura número 4 a leitura das mãos, né? O quadro completo. Ele está pequeno aí, é um quadro bonito, né? Todos os quadros, a grande parte dos quadros dele são quadros grandes, tá certo? Mas eu destaquei, na figura número 5, eu destaquei aquele que está tendo a mão, que está sendo lida pela mulher, só para vocês darem uma olhada nos detalhes da pluma, da pena, do chapéu. Olha que detalhe, fazer isso com pincel é uma coisa fantástica. Ele, desde o começo, realmente, ele mostrava que tinha muitas qualidades de artista. E na número 6, aí, eu coloquei o detalhe exatamente da mulher fazendo a leitura da mão do moço. Vamos para frente, Wagner. Olha, eu vou fazer o possível para não me estender muito. Na realidade, se eu fosse falar tudo que eu gosto de falar, eu acho que ia falar quase que 2 horas, mas vou procurar ser mais sintético. Então, quais eram as principais características da pintura de Caravaggio? Os temas principais eram naturezas mortas, principalmente no começo da carreira dele. Aí, Wagner. Ele também tinha tema da vida cotidiana e temas depois religiosos, que foram os que deram mais dinheiro para ele, né? Engraçado não, interessante a gente observar, e é legal a gente começar a perceber o Caravaggio. O fundo dos quadros dele geralmente é neutro, ele só dá realce ao personagem. Repara aí nesses quadros 1, 2, 3 que estão aí abaixo, praticamente eles não têm fundo. Eles estão realmente, ele dá destaque aos personagens. Não tem paisagem de fundo, não tem nada acontecendo, não tem árvore, não tem paisagem, não tem nada. Ele sempre valoriza, ele sempre dá o destaque aos personagens. Pouco importa o fundo. Existem algumas exceções e nós vamos ver. Como eu já disse no começo, a luz era a protagonista das obras de Caravaggio. Realmente, sem a luz, realmente o Caravaggio foi o pintor da luz, né? A pintura dele era de óleo sobre tela e de grande realismo. Então, hoje, nós estávamos brincando lá no WhatsApp, alguém falou que eu não me lembro a pessoa, você me desculpe, mas estavam comparando o Caravaggio ao Michelangelo, e não sei se foi ao Rafael ou algum pintor semelhante a ele. Mas eu acho, em termos de pintura, o Caravaggio é melhor que o Michelangelo. O Michelangelo, se vocês olham os personagens, são muito fortes, muito interessantes, mas eles parecem halterofilistas, são um cara forte, exageradamente forte. Os personagens do Caravaggio são personagens absolutamente humanos. É uma pessoa que está ali, posando ali.
Ele não é nem fraco, nem forte, nem bonito, nem feio. Ele é tal qual ele é na realidade. Então, o realismo dos personagens do Caravaggio é uma coisa que marca a obra dele. O único personagem que o Caravaggio pintava idealisticamente era Cristo. Cristo, vocês vão ver, é um personagem, a gente vê que a pintura é uma pintura idealizada, um cara bonito, um cara... Os demais são figuras do povo tal qual elas são na realidade. Bom, o rosto com expressões dramáticas também é uma característica das pinturas do Caravaggio. A maioria das cenas de suas obras religiosas são representadas como se ocorressem no tempo do Caravaggio, usando modelos e pessoas do povo. Vocês vão observar, ele pinta coisas religiosas, evidentemente que aconteceram por volta da época de Cristo ou antes, ele pinta com trajes da época do Caravaggio. Eu tenho uma explicação, mas cada um deve ter a sua explicação. Mas isso é uma das características do Caravaggio. Ele só pinta os apóstolos e Cristo com as vestimentas da época dos apóstolos de Cristo. Os demais, a grande maioria, ele pinta tal qual o pessoal se vestia na época dele, por volta de 1600. Vai em frente, Wagner. Olha aí, uma outra pintura do começo da carreira de pintor dele. É Os Trapaceiros. É esse quadro número 1. Eu peguei desse quadro número 1, que é o quadro principal, alguns detalhes. Notem outra vez os detalhes da pluma, do chapéu. O que está mostrando os trapaceiros? Está mostrando 2 caras jogando carta e um cara espiando as cartas de um camarada que tem uma cara de inocente e está dando as dicas das cartas que o camarada tem para o outro colega dele. E o colega dele está puxando uma carta das costas. Quer dizer, é o trapaceiro. Estão trapaceando um coitado do inocente aí. Agora, dá uma olhada na figura número 2, aí, mais uma vez, os detalhes da pena, da pluma, do chapéu do camarada. Olha que detalhe maravilhoso, realmente, eu acho, muito bem feito. Na figura número 3, está em destaque estão o rosto do camarada, do inocente que está jogando com os malandros, né, com os trapaceiros. É um camarada que está simplesmente se dedicando às suas cartas. Do lado dele está um camarada espiando as cartas e dando a dica para o outro companheiro quais são as cartas que o camarada tem na mão. Em função disso, na figura 4, a gente vê o contendor que está jogando cartas com o inocente, puxando uma carta para poder ganhar o jogo. E no 5, a gente vê o camarada que está espiando as cartas do jogador. Então, realmente, é um quadro que, na hora que a gente olha o quadro em si, a gente percebe que o quadro tem vários detalhes. Está vendo? A pluma do chapéu, o rosto do inocente, o malandro mostrando qual é o número da carta que está na mão do inocente, o outro malandro puxando uma outra carta. Então, no mesmo quadro, a gente pode ver uma série de detalhes. Não tem só um detalhe para ser observado. Existe uma série de detalhes a serem observados. Tá certo? Vamos para frente, Wagner. O Cesto de Frutas esse é o único quadro que não tem personagem humano nenhum. Pelo menos todos os quadros que eu conheço, pode ser que haja outro, eu não conheço. É o único quadro do Caravaggio que não há nenhum personagem humano. É simplesmente uma natureza morta. E eu acho legal chamar de natureza morta, porque atualmente a gente vê muitos quadros com frutas bonitas, viçosas, dá vontade de comer. Não é natureza morta, aí parece que é uma natureza viva. O Caravaggio já não. O Caravaggio realmente, olha, o fundo desse quadro é um fundo neutro, como eu tinha dito para vocês. Ele dá realmente o destaque do quadro é a cesta de frutas, tá? E ele valoriza a cesta de fruta desconsiderando qualquer outra coisa. No quadro só existe a cesta de fruta. Não se sabe onde que isso está.
não está na sala, está em cima de uma mesa, em cima de uma mesa dá para ver que está, mas não se sabe mais nada, simplesmente o destaque maior é a cesta de frutas, né? Então, é a valorização da imagem pela eliminação do fundo. O detalhe das frutas e das folhas. A cesta está mal colocada e projeta a sua sombra na mesa. Se vocês olharem a figura número 3, dá uma olhada à cesta. E eu coloquei uma seta aí, aparece uma sombra. Então, a cesta está um pouquinho deslocada para fora, mostrando uma sombra. Isso indica que a luz vem do lado, vem de trás. Tá certo? Então, pô, é um detalhe muito pequeno, mas é uma coisa muito bacana de olhar nas obras do Caravaggio. As obras dele estão cheias de detalhes. Então, não é para olhar só de repente. Você tem que olhar e procurar entender o conjunto da obra, individualmente, cada fruta, o que, que significa. Olha a maçã na figura número 2. A maçã está até bichada, tá certo? Eu quero fazer um pequeno parênteses aqui. Ô, Wagner, depois, cara, você vai pôr a gravação, etc e tal, mas eu gostaria que amanhã, depois, na hora que você tiver um tempo, põe também no grupo os slides, porque eu coloquei no último slide dessa apresentação um slide referente a essa cesta de fruta, mas eu não vou falar sobre ele hoje. Eu gostaria muito que o pessoal que gosta e se interessa olhasse bem esse slide e respondesse as perguntas que estão no último slide da apresentação, não dessa apresentação, da apresentação dos slides em si. Não sei se fui claro, mas, em todo caso, fica na confusão. Tem mais um slide igual a esse no fim que nós não vamos ver hoje. Nós vamos ver amanhã quando o Wagner postar. Eu acho uma interpretação maravilhosa. Ó, vou dar uma dica. Esse quadro mostra a expulsão de Adão e Eva do paraíso. Tá? Então, tá aí. Ó o Adão e Eva saindo do paraíso. Tá aí, pô. É só olhar. Né? É muito fácil. Esse é o teste, é a lição de casa, tá certo? Vamos em frente, Wagner. Olha aí, os primeiros tempos dele em Roma, né? O quadro número 2 é um menino com cesta... Perdão, o quadro número 1 é um menino com cesta de frutas, né? Era um amigo dele, era um amigo do Caravaggio, ele chamava Mario Miniti. Esse rapaz ele apareceu em muitos dos quadros do Caravaggio. Ele tinha essa mania, ele pegava os amigos dele e vira e mexe, faltava personagem para posar para ele pegava os amigos dele. E, além do mais, o Caravaggio, cá entre nós, ele gostava de meninos. Ele gostava muito de mulheres também, mas parece que ele tinha também uma predileção pelos jovens masculinos. Bom, ele passou por dificuldades econômicas e vocês veem aí outra vez. No começo, era os temas dos quadros eram temas profanos. Até agora não apareceu nada, vamos dizer, relacionado à igreja. Então, um é o menino com um cesto de frutas, tá vendo? Muito bacana, e o outro, o menino descascando frutas. Esse é um dos primeiros quadros dele, o menino descascando frutas, é de 1592. Vai, Wagner. Muitos dos quadros do Caravaggio se perderam, viu? Outro quadro dele, você vê outra vez, não tem nada de religioso aí, é Autorretrato como Baco. O Caravaggio, logo que ele chegou em Roma, ele ficou doente. E ele se autorretratou como Baco. Não sei se é porque ele bebia muito, então ele vira e mexe, ele gostava de pintar um Baco, né? Então, dá uma olhada, o quadro hoje chamam de O Pequeno Baco Doente, né? E se a gente olha esse quadro, que é o quadro da figura número 1, eu coloquei os detalhes 2 e 3, a gente vê as olheiras do menino, a gente vê as folhas de parreira que estão coroando a cabeça do Baco, a gente vê a cor dos lábios, é cor dos lábios de pessoa doente. As olheiras são olheiras profundas, também de pessoas doentes. E na figura número 3, a gente pode ver o destaque que ele dá à uva. Evidentemente, quando fala de uva, evidentemente, o vinho vem logo à tona, né? Quando a gente olha a figura do quadro, a gente vê que também, além das uvas, aparecem os pêssegos. Os pêssegos, em termos de semiótica, em termos de simbologia,
por incrível que pareça, o pêssego representa o homem. Depois vocês vão ver isso daí. O pêssego representa o homem. Então, aí está representado o homem e as uvas, nada como ser o Baco. Vai para frente, Wagner. Vou tentar acelerar, hein? Agora eu olho. Outra figura do Baco aqui é em 1596. Ele mostra também o Baco, a gente vê na figura número 1, o Baco coroado com as folhas de parreira, né? E ele está até com a face bastante vermelha, parece que ele bebeu bastante vinho, então nada melhor do que quando você bebe bastante vinho, você começa a ficar meio que vermelho. Muitas pessoas ficam vermelhas. Notem na figura número 2 a garrafa de vinho. Veja como ele faz a transparência da garrafa de vinho. Veja como a luz em cima da garrafa se reflete. Ele realmente é um artista de mão cheia. Eu achei notável o Ivan Regina, que depois pode bater palma se quiser. Olha a figura número 3. O Baco está com uma taça na mão e ele segura. Primeiro, ele segura a taça direito, ele segura a taça pelo cabo, não por cima, né? Muita gente esquenta o vinho e segura por cima. O Baco, já como bom Baco, segura o copo direito. E ele está girando o vinho. Dá uma olhada, essa seta mostra, de uma certa maneira, a rotação do vinho na taça. Quer dizer, ele tem. O Caravaggio fazia detalhes, na minha opinião, fantásticos. Ele está girando o vinho e mostra o vinho girando, como que o vinho está se arejando, soltando os seus aromas. Realmente é um negócio muito bacana. Na figura número 5, eu também dei destaque ao vidro de vinho, né? Que está, se vocês olharem, está aqui embaixo na figura número 1, e também mostra o reflexo. E o personagem, me parece, e por isso que eu já disse, parece que ele gostava bastante de rapazes, é um personagem um pouco que andrógeno. Dá uma olhada na figura, no rosto do Baco. É um rosto, pelo menos sem preconceito, mas eu acho um pouquinho andrógeno. Dá uma olhada nos lábios do Baco, né? Então, ele mandava algumas mensagens subliminares, né? Pelo menos eu penso assim. Vai em frente, Wagner. Olha aí, mais detalhes ainda do começo da carreira dele. Característica predominante da primeira fase. Como eu disse para vocês, eram temas profanos, personagens sem ideal de beleza, pinturas naturalísticas. Ele pintava as coisas como elas eram, diferentemente dos super-homens do Michelangelo Buonarroti e diferentemente das figuras angelicais do Rafael, né? O fundo dos quadros neutros e iluminação é não natural. Dá uma olhada na figura 1 e na figura 2. É o mesmo tema. O que acontece? Muitas vezes ele pintava um quadro e vendia. E outra pessoa tinha gostado daquele quadro, mandava ele fazer um quadro igual. Evidentemente, ele não repetia exatamente o quadro tal qual tinha sido feito o primeiro. Dá uma olhada nesse quadro 1 e 2. Aparentemente são quadros iguais, mas não são iguais. No primeiro, no número 1, como detalhe, existe aí um vaso com flores e uma cesta com frutas. No quadro número 2, continua o personagem tocando alaúde, mas no fundo ali aparece uma gaiola com um pássaro. Então, se você não dá muita atenção, parece que é o mesmo quadro, mas não é. Então, tem que prestar atenção. E mais um detalhe que eu acho sensacional, realmente eu acho sensacional, eu sou fã dele. Nesse quadro número 2, se vocês olharem a figura número 3 e número 4, existe uma partitura de música. E especialistas conseguiram ampliar essa partitura e ela é uma música perfeitamente tocável. O cara tem uma sensibilidade para fazer detalhes. Essa é uma partitura de uma música real. Alguém que saiba tocar alaúde consegue, só vendo a partitura embaixo, consegue tocar o alaúde da forma como esse jovem estaria tocando naquela época. Então, eu acho muito bacana isso daí. Em frente, Wagner. Bom, finalmente, em 1595, ele encontrou o grande camarada que deu apoio para ele durante praticamente toda a vida.
era um cardeal chamado Cardeal Francesco del Monte, né? Ele era um grande mecenas, e esse cardeal ele conhecia muita gente da alta sociedade, né? Francesco Maria del Monte era o nome completo dele. E esse camarada acolheu o Caravaggio e ele ajudava o Caravaggio a vender as suas obras para pessoas já de um nível maior. Evidentemente, como o camarada era cardeal, reparem como a temática dos quadros do Caravaggio já começa a ser uma temática religiosa. Nesse daí, ele chamado Êxtase de São Francisco, de 1595, ele já mostra um São Francisco, ou seja, já é uma pintura não profana, é uma pintura já religiosa. Eu dei uma ampliada aí para mostrar o rosto de São Francisco. Se vocês observarem os olhos, eu sei que está pequeno, mas os olhos realmente é de um camarada em êxtase, ele não está fixando lugar nenhum. Então, ele tinha uma acuidade, nessa figura número 3 dá para ver, uma acuidade para fazer as pinturas. Ele era um cara, por isso que eu acho que ele era genial. Ele mostrava realmente aquilo que ele queria fazer. Então, não tinha dificuldades para ele, né? Ele vencia todas as eventuais dificuldades e representava espetacularmente, tudo na minha opinião, aquilo que ele gostava de pintar ou aquilo que lhe pediam para que ele pintasse. Vai em frente, Wagner. Esse quadro, na realidade, esse é um quadro que foi colocado em cima de um escudo de madeira. A madeira é o álamo. Ele pintou e depois ele conseguiu encaixar em cima de um escudo côncavo. Esse escudo esteve aqui no Brasil, como eu disse para vocês, cerca de 10 anos atrás, que teve a exposição no MASP, esse escudo da Medusa, pintado por ele, esteve aqui. Realmente é muito, muito, muito bonito. Eu, em cima, na figura número 1, eu mostro, para dar ideia, como realmente é um escudo convexo, tá certo? Então, está a pintura dele, porque a gente olhando só de frente, aí na figura número 2, pode parecer uma figura plana, redonda, mas não é. Esse aí é uma pintura sobre um escudo, ela está sobre um escudo convexo. Vocês sabem a história da Medusa, né? A Medusa é um personagem mítico grego que... Estou encurtando aqui a história. Ela, quando olhava para a pessoa virava pedra, ela se petrificava, né? Então, ninguém podia olhar em direção a ela que a pessoa virava pedra, imediatamente virava uma estátua. Então, aí na figura número 4, aí a gente vê o olhar da Medusa, né? Aquele olhar terrível. Olhou para a pessoa virava uma pedra. E o que fez o Perseu? O Perseu era um herói também da mitologia grega. A história é comprida, estou encurtando, ele foi lá e conseguiu cortar a cabeça da Medusa. E o que ele fez? Ele pendurou a cabeça da Medusa na frente do escudo dele, porque aí ele seria invencível. Qualquer inimigo que viesse combater com o Perseu, ele olhava para a Medusa e imediatamente o inimigo do Perseu virava uma estátua. Então, a gente vê aí, olha os detalhes, a Medusa tinha cabelos, os cabelos dele eram cobras. Dá uma olhada nas cobras do cabelo da Medusa. Olhem embaixo o pescoço, o sangue jorrando do pescoço. Então, é uma das características dele, como eu disse, mostrar o sangue jorrando. Apenas em uma foto ele mostra o sangue escorrendo, mas normalmente ele mostra o sangue jorrando, como é o caso desse daí. Então, realmente, esse quadro é fantástico. Eu tive a oportunidade de ver de perto, é muito, muito bonito. E realmente é uma obra de arte. Vai em frente, Wagner. Aí, o Ari, sou obrigado sempre a falar do Ari, porque o Ari me confundiu com o Narciso. Mas não é, Ari. Eu quis fazer propaganda, senão ninguém assiste, camarada. Pô, se eu não falo nada, a turma acha que é qualquer coisa e não está nem aí. E não assiste. Você não queria fazer propaganda? Então eu me autoelogiei merecidamente, cara. Nada mais justo do que se elogiar. Esse é mais brincadeiras à parte, é mais um tema mitológico do Caravaggio. Ele retratou o Narciso. Narciso também é da mitologia. O Narciso namorava uma moça que era uma ninfa chamada Eco.
Essa Eco vivia nas montanhas. Sempre que ela falava, o som dela ecoava, por isso ela chamava a ninfa Eco. E a ninfa Eco era gamada, amava o Narciso. Até que um belo dia o Narciso se abaixou para beber água, e ele, quando ele se abaixou para beber água, ele viu a figura dele refletida na água. E o Narciso ficou apaixonado por ele mesmo, abandonou a Eco, e vem daí o narcisismo do Freud, etc., do Jung, etc., etc. e tal, do Jung, etc., etc. e tal, tá certo? E essa ele mostrou, ele fez, o Caravaggio fez essa foto, ainda como tema mitológico, do Narciso. Ele também fez o Cupido Adormecido, em 1596. E em 1602, todos os temas mitológicos, ele colocou o amor, esse é o Cupido. Amor vincit omnia, o amor vence tudo. Com meu profundo conhecimento em latim, tá certo? Modéstia à parte, eu fui obrigado a traduzir, mas eu deixei em latim só para mostrar que eu sei essa parte aí. Vamos para frente, Wagner. É brincadeira, hein, pessoal? Na verdade, o começo da fama do Caravaggio foi quando deram para ele uma pintura de uma capela na igreja de São Luís dos Franceses. Então, vocês sabem que nas igrejas existem capelas, existe o altar principal, mas existem capelas, e as capelas são dedicadas aos santos, alguns santos. No caso, ele foi incumbido de pintar 3 quadros para a capela, para a igreja de São Luís dos Franceses, para uma capela em homenagem a São Mateus. E ele pintou, se vocês olharem, um é a Capela Vista de Fora. Quem for a Roma, por favor, vai visitar, porque vale a pena. A figura número 1 é a igreja de fora. A figura número 3 é a capela. 4, 5 e 6, aí nas flechas, são os quadros embaixo, 4, 5 e 6, são quadros em homenagem ao São Mateus, né? Passagens da vida de São Mateus. O quadro número 3 nada mais é do que o quadro 5. Só que esse quadro foi engraçado. Ele fez a primeira versão, essa que está em branco e preto. Essa versão em branco e preto estava na Alemanha e foi destruída durante a guerra. O pessoal não gostou dessa versão, e então eles falaram, não, Michelangelo, Caravaggio, ele era conhecido como Michelangelo na época. Caravaggio, faz outra, porque essa nós não gostamos. Então, ele vendeu para alguém, acabou indo lá para a Alemanha, e fez essa que está colorida, com um anjo embaixo, ditando o evangelho para São Mateus. Tá? Então, cada uma tem seus detalhes. Eu, nos próximos slides, eu peguei alguns detalhes para dar um destaque, tá certo? Não tem nada de religioso aqui, eu só estou mostrando o que o cara fez, tá certo? Não tem nenhum interesse religioso, simplesmente vendo. Mas a gente consegue entender um pouco mais se a gente conhece a passagem religiosa, se a gente conhece o Velho Testamento e se conhece o Novo Testamento também. A gente consegue ter uma interpretação melhor, tá certo? É uma questão de cultura, não é uma questão religiosa. Vai para frente, vai. Olha, eu peguei um dos quadros chamado O Chamado de São Mateus. Dá uma olhada que lindo esse quadro. Olha como ele valoriza a luz. A luz vem do alto, da direita para a esquerda. Eu coloquei 2 setas. Uma seta está mostrando Jesus, e Jesus está indicando para um personagem, que é o outro personagem que tem uma seta aí. Esse outro personagem é o Mateus. Esse quadro chama-se O Chamado de Mateus, Chamado de São Mateus. Tá? Então, Jesus está chamando São Mateus, que não era santo na época, né? Está chamando o Mateus para ser para seguir, ser um dos apóstolos dele. E o camarada que está na frente de Jesus aí é o Pedro. Então, o Pedro conhecia o Mateus e mostrou quem era o Mateus para Jesus, e Jesus está chamando o Mateus. O Mateus, gente, ele era um coletor de impostos. Pô, não tem cara mais antipático do que um coletor de impostos. Imaginem vocês, naquela época, o Israel, que é hoje Israel, era dominada pelos romanos, tá certo? Os romanos cobravam impostos dos judeus. Porra, imagina se os judeus gostariam
gostava de um camarada que lhe cobrasse os impostos. Mas, por incrível que pareça, o Jesus foi lá e chamou um cara. Quer dizer, então ele mostrou que, independentemente do que era a pessoa, segundo a teoria dele, poderia servir a Deus. Então, é o chamamento de São Mateus, o chamado de São Mateus. Esse quadro ele pintou entre 1599 e 1600. Uma coisa que eu tinha falado para vocês, reparem que Pedro e Jesus estão com vestimentas como se fosse na época de Pedro e Jesus. Repare que as vestimentas dos outros personagens, são mais 5 personagens, um deles é Mateus, estão com vestimentas da época do Caravaggio. Então, existe um anacronismo de vestimento. Mas isso, ele tinha um propósito, ele queria mostrar que aquilo que Jesus fez na época dele ainda era válido para a época em que estavam sendo pintados, em que estava sendo feito o quadro. Então, acho isso um negócio, sei lá, eu acho um negócio muito bacana. Se o Wagner estiver me ouvindo e puder passar para o próximo, eu agradeço. Obrigado, Wagner. Então, detalhes da vocação de São Mateus. Dá uma olhada. Bom, então, na figura número 1, está um rapaz, junto com outro camarada, que não dá para ver aí, contando as moedas, contando os impostos que eles tinham arrecadados. Na figura 2 está o rosto de Jesus. É o único que não, ele é idealizado. Então, um rapaz aí, tá certo? O 3 é o São Mateus. O 4 não dá para ver aí, mas dá para ver no interior. São Mateus está sendo chamado e ele está apontando para si mesmo, falando, sou eu. Mas, ao mesmo tempo que uma mão ele está perguntando se era ele, com a outra mão, na figura número 4, ele ainda está mexendo no dinheiro. É exatamente aquela fase de transição entre o cobrador de impostos e um camarada que depois ia seguir uma vida, sei lá, de santos, virou São Mateus, tá certo? Agora, olha que coisa, como eu disse para vocês, ele pintava os camaradas, a menos de Jesus e os santos, e os apóstolos, como se fossem personagens de 1600 e tanto. Dá uma olhada esse personagem que está aí na figura número 6, ele está contando moedas, está contando dinheiro. Ele está contando dinheiro de óculos. Bom, evidentemente, na época de Cristo não tinha óculos, tá certo? Então, é exatamente essa mensagem que ele quer mostrar. Ele quer mostrar que aquilo que aconteceu naquela época era válido para a época atual dele, de 1600 e qualquer coisa, tá? Então, são detalhes que só a gente olhando uma obra, porque muitas vezes, principalmente eu fico olhando o quadro e daqui 2 minutos, 1 minuto, eu já estou olhando o outro, a gente não presta atenção. E esses quadros, pelo menos os quadros dessa época, são quadros para prestar atenção. Vai em frente, Wagner. Olha aí, outra vez o quadro, né? O Michelangelo Merisi, né? O Caravaggio, ele era muito fã do Michelangelo Buonarroti. Ele era um fã incondicional, eles eram mais ou menos do mesmo tempo. Tá? E dá uma olhada, eu estou mostrando aí na figura número 1, o Jesus apontando para São Mateus e São Mateus apontando para ele. É como se Jesus estivesse chamando, olha a mão. E a mão, ele fez exatamente a mão de Jesus igual à mão de Adão, naquele quadro da Capela Sistina. Dá uma olhada. Ele realmente era fã do camarada. E a gente só percebe isso olhando. Gente, eu cheguei à conclusão, eu não faço isso muito, mas eu cheguei à conclusão, para a gente apreciar um quadro, primeira coisa, olhar o quadro. Se a gente não olha, a gente não entende e não gosta, né? Então, aí, o Jesus está chamando Mateus aponta para ele mesmo, fala, sou eu, né? Agora, uma coisa que eu achei notável, a forma como ele fez... Então, olha, no número 3 está Pedro indicando para Jesus quem é o Mateus, e na figura 4 é o que eu achei mais, pessoalmente, eu achei mais notável. Se vocês olharem a figura número 1, eu coloquei um círculo. Esse círculo mostra um dos pés de Jesus, mostra os 2 pés de Pedro e um dos pés de Jesus. Dá uma olhada na figura número 4, os 2 pés de Pedro e um pé de Jesus. Jesus, olhando para Pedro, ele devia estar com os 2 pés para frente. Mas ele, como ele era, pela religião, para quem acredita na religião, como ele era Deus, o Filho de Deus,
Ele tinha tanta certeza que o Mateus ia segui-lo, que ele aponta para Mateus, chama Mateus e já está se virando para ir embora. É a posição do pé. O pé já está se virando para sair daquele lugar. Então, quer dizer, o camarada é genial quando ele faz uma interpretação dessa, e ele faz meio que apagado. Dá para ver nessa ampliação aí. Mas a gente vê a intenção do pintor. Ele realmente era um cara fantástico. Bom, eu andei pesquisando várias coisas, mas eu, por exemplo, Wagner, volta só um minuto. Só um minuto, Wagner. Esse que eu coloquei uma interrogação aí é um detalhe da janela. Ele representou alguma coisa, cara, que eu não sei o que ele quis representar aí. Fica de lição para casa para quem quiser pesquisar. Mas ele quis representar alguma coisa, mas eu tentei ampliar, tentei fazer alguma coisa e não consegui descobrir. Em frente, Wagner. Bom, ele já estando famoso, né, ele pegou outras encomendas. Ele também ele fez pinturas para Santa Maria del Popolo, entre 1600 e 1601. Está aí a igreja e está aí os dois quadros que ele pintou para essa igreja. É a Crucificação de São Pedro, que é o quadro número 3, e a Conversão de São Paulo. Também são quadros fantásticos, são quadros fantásticos. O interessante, para quem for para Roma, essa igreja dá para você entrar nela e dá para você ver esses quadros. Só que essa capela, para você ver esses quadros, essa capela fica no escuro. Você tem que comprar um tipo de uma moeda e você coloca no lugar lá. Quando você coloca a moeda que você comprou no lugar, se acendem as luzes. As luzes não ficam permanentemente ligadas para você ver os quadros. Você precisa, entre aspas, pagar para ver os quadros. Mas, em compensação, a luz não danifica os quadros. Então, quem for lá, pô, eu acho que é uma dica legal ir lá, gasta, sei lá, algum euro, sei lá, não sei quanto, não me lembro mais quanto é, mas vale a pena, porque são dois quadros fantásticos. Vai, Wagner. Aí. Outro quadro maravilhoso é a Ceia em Emaús. Pedro e mais um apóstolo, que eu não me lembro quem, eles, depois que Cristo tinha morrido, eles foram fazer uma peregrinação para o local onde o Cristo tinha morrido. E, no caminho, eles passavam por uma cidadezinha chamada Emaús. Então, eles foram, no meio dessa passagem, eles foram numa estalagem e foram se hospedar nessa estalagem antes de seguir viagem. E eles foram fazer uma refeição. E essa refeição está mostrada nesse quadro número 1, na figura número 1, que é a chamada Ceia em Emaús. Essa ceia em Emaús, pessoal, está cheia de pequenos detalhes que a gente vê a qualidade do pintor. Só olhando rapidamente a figura número 1, a primeira seta horizontal está mostrando que os apóstolos eram pobres, está mostrando uma blusa rasgada no cotovelo de um dos apóstolos. Está vendo essa blusa verde? Ela está rasgada. Em cima de Jesus, que seria Jesus, aparece uma sombra. A sombra aparece como se fosse uma auréola. O pessoal que estava jantando lá, esses dois personagens que estavam jantando, eles encontraram um outro rapaz que estava sentado na mesa e foram sentar na mesma mesa dele. Né? E tem aí o estalajadeiro que está servindo a eles. Na figura número 3, perdão, na figura número 2, eu estou indo rápido por causa do tempo. Outro detalhe, gente, da figura número 1, dá uma olhada que existe uma concha de vieira pendurada no peito de São Pedro. Vocês lembram que a concha de vieira é o símbolo dos que fazem a peregrinação para Santiago de Compostela. Já nessa época, ela era símbolo. E o Caravaggio pendurou uma concha de vieira no peito de São Pedro, mostrando que realmente eles estavam fazendo uma peregrinação para um lugar sagrado. Então, é um detalhe, né? Que é um negócio bacana. Se a gente não olha, não presta atenção, não sabe da história da concha de vieira, a gente não se dá conta. Também, o cesto de frutas, também com frutas meio que estragadas, ele está colocado bem na ponta da mesa, e reparem como aparece também a sombra da cesta na beirada da mesa. Agora, uma coisa que é fantástica, que a gente pode ver, está mostrado
na seta da figura 2, existe uma parte do vime, da cesta representa um peixe. E vocês lembram que o peixe é chamado Ixus, quer dizer, Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador. Era um dos símbolos dos primeiros cristãos. E o Caravaggio colocou esse peixe aí na cesta. É um negócio também bacana, é um símbolo muito interessante. Quer dizer, se a gente não presta atenção, a gente não vê ao que ele colocou esse símbolo. E repara que ele também coloca a sombra da cesta na figura número 4, mostra a parte de trás de um peixe, né? Então, realmente, o cara é muito bacana, ele consegue retratar uma série de coisas num quadro, né? Que a gente prestando atenção, a gente valoriza o quadro, não só pela perfeição como ele é feito, como pela série de símbolos que ele retrata. Vai em frente, Wagner. Bom, aí são os detalhes que eu falei para vocês. Mais uma vez, a garrafa de vinho brilhando em função da luz que incide nela, né? A sombra da garrafa de vinho, o pão, porque o vinho e o pão eram símbolos da Eucaristia, né? Para os cristãos, é o símbolo da Eucaristia. Reparem aí, pessoal, na figura número 3, que Jesus está sendo representado como um jovem. É porque ele tinha ressuscitado. Então, ele virou jovem outra vez porque ele tinha ressuscitado e ele apareceu para os apóstolos. Repare a posição de São Pedro. São Pedro está abrindo os braços. Ele se dá conta que ele está reconhecendo Deus, Jesus, que tinha ressuscitado. Então, aí estão os símbolos do pão, do vinho. E, como eu falei para vocês, aí dá para ver melhor a concha de Vieira, né, como o símbolo dos peregrinos do caminho de Santiago de Compostela. Vai em frente, Wagner. Esse é um outro quadro dele, que é a incredulidade de São Tomé. São Tomé não acreditava que Cristo tivesse morrido e ressuscitado. Ele só acreditava vendo. É o tal de São Tomé, né? O cara que só acredita vendo. E consta lá na Bíblia, não sei em que lugar, no Evangelho, não sei em que lugar do Evangelho, consta que os discípulos estavam reunidos e, de repente, apareceu Jesus. E Jesus pediu para o Tomé colocar o dedo na ferida que ele tinha tido quando ele foi crucificado, para mostrar que era ele mesmo que estava ressuscitado, para ele acreditar que era ele que estava ressuscitado. Então, aí ele mostra Jesus ressuscitado e o Tomé colocando o dedo na ferida. Daí o termo dedo na ferida, né? É interessante que o Pedro, que ele mostra, aí tem, além do Tomé, tem o João e o Pedro. O Pedro é o mesmo Pedro que ele pintou, o mesmo personagem, o mesmo camarada que pousou para ele quando ele colocou a ceia em Emaús, que está aí na figura número 2, é o mesmo Pedro que posou para essa incredulidade de São Tomé, né? E dá uma olhada na figura número 5, todo mundo, os 3 apóstolos, olhando em direção à chaga, aquilo que tinha, o ferimento que Cristo tinha sofrido na cruz. Para vocês terem uma ideia de como ele tratava as figuras, repare que as figuras dos apóstolos e de Cristo formam um V e formam uma cruz, mais um símbolo da religião que ele dava destaque na pintura dele. Isso está mostrado na figura número 3. Tá, gente? Vai em frente, Wagner. Bom, para não ficar falando demais, na figura número 1 a gente vê o Tomé espetando a ferida de Cristo. O Cristo, a mão de Cristo, aparece com um furo. As duas mãos de Cristo, uma segurando a mão de Tomé e a outra abrindo o peito, a roupa, elas estão com um minúsculo ponto. Esse ponto é o prego que ele foi pregado à cruz. Quer dizer, seria o prego, a marca do prego que ele tinha sido pregado à cruz. E dá uma olhada, você já conhece, quem estudou um pouco mais de matemática, viu a sequência de Fibonacci, né? Os segmentos áureos, etc, etc e tal. Dá uma olhada, a sequência de Fibonacci na parte 3 do quadro, é o quadro. Ele fez centralizando a figura exatamente na ferida de Jesus. E o quadro se desenvolve com Jesus e os apóstolos como se fosse uma sequência de Fibonacci.
Mas o cara realmente era genial. O cara era genial. Né? Para frente, Wagner. Captura de Cristo. Então, está aí a captura de Cristo. Foi aquela hora que esqueci lá o nome do personagem, dá um beijo em Cristo, mostrando para ele, o Judas. Uma hora que o Judas mostra para os soldados romanos quem é Jesus. E Jesus seria a pessoa que ele iria dar um beijo. Então, aí mostra exatamente o instante em que Judas beija Jesus, mostrando aos soldados que estão atrás quem é Jesus para capturá-lo. Atrás de Jesus está São João, gritando, pedindo socorro. Do lado, mas Jesus não faz nada. Dá uma olhada nessa elipse que eu coloquei embaixo. Jesus está tranquilo, ele está com a mão cruzada, ele não está reagindo. Ele simplesmente aceita ser entregue, tá certo? Repito, não estou analisando o valor, estou analisando aquilo que era a função do Caravaggio, era mostrar o que era a igreja, fazer a contra-reforma, tá certo? Agora, uma coisa interessante aí é um autorretrato. Esse camarada que aparece atrás dos soldados é o rosto exatamente de Caravaggio como era em 1602. Ele se autorretratou aí, tá certo? E mais um detalhe, os soldados estão com roupas como eram soldados de 1600 e não como eram as roupas dos soldados da época de Jesus. Outra vez, ele representa sempre os personagens como eram na época em que ele pintava e os apóstolos como eram vestidos na época em que eles existiram de fato, teriam existido de fato. Vai em frente, Wagner. Olha aí, esse aí é já uma parte do Velho Testamento, Abrão e o sacrifício do filho dele, o Isaque, né? Então aí aparece o Abrão, todo mundo conhece a história, que Deus, para provar, para testar que o Abrão realmente era temente a Deus, etc. e tal, fez com que falou para ele sacrificar o filho dele. Se ele realmente acreditar, sacrificar o filho. Pô, que é uma coisa que a gente só faz realmente se acredita fielmente em alguma coisa. E ele, no quadro, que é o número 1, ele mostra que exatamente no instante em que o Abrão, que tem uma faca na mão, vai sacrificar o Isaque, chega um anjo e segura a mão do Abrão. Está aí, ó. A seta mostrando o anjo segurando a mão do Abrão. E, ao mesmo tempo, o anjo indica, a gente vê aí numa das setas, um bode, para ele não matar o filho dele, matar o bode. É o famoso bode expiatório. Era um bode que era sacrificado no lugar de uma pessoa. Isso seria do agrado de Deus. Então, aí aparece na figura número 5 o bode. E um detalhe interessante, eu falei para vocês que normalmente nas pinturas do Caravaggio, o fundo era neutro, não aparecia fundo. Mas nessa aparece um castelo. E era uma residência do cardeal Francesco del Monte, era exatamente o camarada que protegia o Caravaggio. Ele, naquela época, ele tinha construído um castelo, ele queria mostrar o castelo para todo mundo, e o Caravaggio aproveitou e pintou o castelo do cardeal Francesco Maria del Monte no fundo dessa cena aí. Mas isso é uma raridade. Vai em frente, Wagner. Outro quadro dele é a deposição do túmulo de Cristo. Veja bem, deposição do túmulo não é a saída da cruz, é quando ele vai para o túmulo mesmo. Aí tem alguns detalhes que eu gostaria de chamar a atenção de vocês. Isso deveria ser falado com muito mais devagar para ser um negócio melhor, mas vamos lá, com o que o tempo permite. Reparem, na figura número 1 é o quadro, é a deposição ao túmulo. Então tem uma série de personagens que estão colocando o Jesus no túmulo. O Jesus já foi morto na cruz, morreu, tá, vamos enterrar, estão levando ele lá para o túmulo. Bom, olha, tem uma elipse aí que aparece o braço de Jesus. Se vocês olharem a figura número 5, tem uma seta aí que aparece o braço de Jesus na Pietà do Michelangelo Bonarotti. Exatamente igual, ele pintou exatamente igual. Ou seja, ele gostava muito do xará dele, e ele muitas vezes pintou muita coisa do jeito que o Michelangelo fazia. Nesse caso, o braço, ele copiou exatamente como está na estátua da Pietà. Mas, em compensação, ele fez uma coisa diferente. Dá uma olhada, essa senhora idosa aí é a mãe de Jesus, é Maria. Ele pintou Maria como sendo uma velha. Diferentemente da Pietà,
que é uma jovem. Se vocês, quem já foi para Roma, quem já foi no Vaticano e viu o rosto de Maria, Maria parece mais jovem que Jesus, não obstante ela era a mãe dele. Nisso, o Caravaggio, ele pintou Maria como sendo uma pessoa de mais idade. Dá uma olhada aí o detalhe da figura número 2. E na figura número 4, eu coloquei a geometria. Como toda a obra, a boa parte da obra desse período, eles pintavam, eles davam a cena, eles colocavam a cena numa diagonal. É mais ou menos o que ele fez. Mas dá uma olhada nos personagens, parece um leque, né? Então, foi uma das formas que ele representou a deposição ao túmulo de Cristo. Vai em frente, Wagner. Bom, esses são detalhes. Olha, se vocês olharem... Bom, o Cristo, ele pintou morto com a boca aberta, eles estão segurando o Cristo, na figura número 3, mexendo na chaga dele. A gente pode ver na figura número 2 o furo, as veias que estão nos braços e na mão e o furo do prego. E o personagem que está colocando o Cristo no túmulo, Jesus no túmulo, ele nada mais é do que o retrato do Michelangelo Buonarroti. O 6 é uma pintura do Michelangelo Buonarroti. Dá uma olhada, ele pintou exatamente o Michelangelo Buonarroti, né, nesse quadro dele. Então, mais uma vez, ele fez uma homenagem ao ídolo dele. Vai em frente, Wagner. Bom, mais alguns quadros. Esse é a Madonna dos Palafreneiros. Palafreneiros as pessoas que tomavam conta dos cavalos dos papas. Eles eram conhecidos como palafreneiros. Ele mostra a Maria, a mãe de Jesus, com Jesus aí. O Jesus é um moleque aí de 3, 4, 5 anos. E do lado está a mãe de Maria, que é a Ana. A mãe de Maria, era a protetora dos palafreneiros. Então, esse quadro mostra a Ana, Maria e Jesus. E Maria está pisando numa cobra, numa serpente. E a serpente sempre foi o símbolo do mal, do pecado. Então, Maria está ensinando a Jesus que ele tem que esmagar o pecado. Esse era o símbolo desse quadro. Maria está pisando na cabeça da serpente e o Jesus está pisando em cima do pé da mãe dele, né? Aí, a gente vê também a questão do chiaro escuro. Eu peguei muitas obras de cinema, de teatro e de fotografia, como já disse o David, elas usam muito, ainda hoje, usam muito essa técnica do chiaro escuro. E o cinema, está aí algumas figuras que mostram isso. Esse outro quadro que está na figura número 5 é o quadro chamado Madalena Arrependida, que Madalena parece que era uma prostituta, e de repente, sei lá quando, ela se arrependeu, largou tudo e foi seguir Jesus. Então, nesse quadro, ele mostra o retrato de uma moça, e com a cabeça baixa, parece que está em arrependimento, e todas as joias, ela se desfez de todas as joias que ela tinha para seguir Jesus. Vai em frente, Wagner. Esse foi um dos quadros, esse São Francisco foi um dos quadros que estiveram aqui em São Paulo, no MASP. Ele mostra São Francisco. Esse quadro eu vi pessoalmente, eu coloquei aí só porque eu vi, e eu achei fantástico uma coisa que eu percebi. Aí ele chama São Francisco em Meditação. Reza a lenda que o São Francisco entrava numa caverna, num lugar muito frio, e começava a meditar sobre a vida, sobre a morte. A morte aí está representada com essa caveira aí, né? Nesse quadro, tem uma setinha, no quadro número 1, uma setinha mostrando ele dentro da caverna. Mostra também uma cruz, né? Quase que saindo do quadro. Tem uma perspectiva com a cruz como que saindo do quadro. A roupa de São Francisco mostra que tem um remendo no ombro. Exatamente, era onde ele quis mostrar onde Cristo carregou a cruz para ir para o Calvário, era em cima do ombro. Então, ele mostra como se São Francisco estivesse representando o Cristo na hora que ele ia para a cruz. Mas o que eu achei mais legal nesse quadro, eu vou ser franco para vocês, não dá para ver muito aí, mas quando você vê o quadro pessoalmente, como eu vi aí no MASP, não sei se alguns de vocês já foram no MASP nessa ocasião,
Mas aí a orelha, a ponta do nariz e a ponta das mãos de São Francisco estão vermelhas. E eu achei fantástico, porque o São Francisco está dentro de uma gruta fria. E quando você fica num lugar frio, normalmente as extremidades do corpo, no caso as orelhas, o nariz, a ponta do nariz, a ponta das mãos, ficam vermelhos. E, porra, o cara teve a pachorra de colocar, mas não é um vermelho violento, mas quando você vê o quadro em loco, você percebe que ele pintou, ele deu o detalhe do local, ele ambientou o personagem ao local onde estava o São Francisco, um local de frio. Vai em frente, Wagner. Também tinha os chamados, como eu falei para vocês, os caravagistas, pessoas que copiaram, literalmente copiavam o estilo de Caravaggio. Aí eu peguei 2 quadros, eles também eram conhecidos como tenebristas. O Rubens, pintor famoso, o Rembrandt, o Vermeer, todos eles eram famosos e todos eles copiaram o estilo de Michelangelo. Está aí aquela deposição de Cristo, que está no quadro número 1, e outra deposição de Cristo feita por Rubens no quadro número 2. Pô, um é a cópia do outro. Realmente foi durante um tempo, tipo 50 anos, a pintura dele foi muito copiada por outros pintores. Tá? Vai em frente. Também achei esse quadro achei interessante. O Jesus sendo flagelado, ele foi chicoteado, antes de ser mandado à morte, ele foi chicoteado, e ele foi amarrado num poste e meteram-lhe o chicote. Eu achei interessante porque um dos que está nesse quadro, está amarrando Jesus, é exatamente o rosto do Caravaggio. Ele, mais uma vez, se autorretratou aí. E o que eu também achei muito interessante é nesse et homo. Et homo quer dizer eis o homem, tá certo? Foi quando o Pilatos condenou Cristo e mostrou Cristo para a multidão, né? Ele tinha que selecionar um cara para ser crucificado, ele selecionou Jesus Cristo para ser crucificado. E ele chegou na frente do povo e mostrou o camarada que seria crucificado, e ele teria dito, ele teria falado, et homo, eis o homem, quer dizer, o homem que seria culpado. E um camarada está colocando um manto em cima de Jesus. E o outro quadro, o Pilatos, nada mais é, o Pôncio Pilatos nada mais é que o retrato do Galileu. O Galileu Galilei, nessa época, foi visitar o palácio do camarada que era o protetor do Caravaggio, aquele palácio que eu mostrei antes. Por coincidência, o Michelangelo pegou o Galileu Galilei, que foi um cara famosíssimo, pegou para ser um dos personagens, para posar para o quadro. Então, o Galileu, na época, por volta de 1600 e não sei quanto, 1602, 1603, ele retratou o Galileu exatamente no quadro em que ele mostrou a figura de Cristo. Eu acho um negócio muito legal, que a gente está olhando para um personagem que foi muito famoso para a ciência, né? Que foi o Galileu. Vai para frente, Wagner. E tem a Madonna dos Peregrinos. Pô, tem uma história comprida que eu não vou nem contar, vai. Conta a lenda que a casa onde morou Jesus e Maria, lá em Belém, foi transportada para uma cidade da Itália chamada Loreto. Não sei por que os anjos pegaram a casa lá de Belém e transportaram a casa para a cidade de Loreto. E essa era uma casa que todo mundo saía de Roma, saía de todos os lugares da Itália, ia visitar a tal da Madonna dos Peregrinos, né? A Senhora dos Peregrinos, né? Então, esse é o quadro que ele fez, ele foi encomendado, esse quadro, por uma pessoa. A pessoa que encomendou esse quadro, eu não me lembro, já soube o nome, mas não lembro agora, é esse que está retratado, aparece na figura número 5 aí. E na figura número 3, aparece a mãe do cara que contratou. Então, os peregrinos nada mais são do que o dono do quadro e a mãe do dono do quadro. E aparece Maria com uma criança no colo. Agora, uma coisa que eu achei também muito bacana, se vocês olharem a figura número 1, os pés da Maria estão meio que dobrados. Por que será que estão dobrados?
Se vocês repararem, ela tem no colo uma criança, que seria Jesus, mas não é uma criança, um bebê. É uma criança que já tem, sei lá, 2, 3 anos. É um menino pesado. Então, ela meio que dobra os pés, dá uma olhada na posição dos pés, ela meio que dobra os pés para poder apoiar em uma das pernas o corpo de Jesus, para ajudar a carregar o corpo do menino. Então, pô, ele teve a pachorra de colocar esse detalhe. Se a gente não se liga nisso, parece que o cara pintou errado. Mas não, ele realmente mostrou, ele estava sabendo o que ele estava pintando. Se vocês olharem também no número 2, são detalhes fantásticos. A figura número 2 mostra a parede sem reboco da casa e mostra o detalhe do véu de Maria. Veja a transparência desse véu. Cara, o cara pintar um negócio desse é um camarada fantástico. E mostrando os peregrinos, ele mostra o bastão dos peregrinos, mostra o pé sujo do peregrino, o cara estava peregrinando, então estava com os pés sujos, né? Ia descalço, e a calça remendada. Para frente, Wagner. Bom, aí, esse foi um quadro que ele fez e acabou não agradando. Era a morte da Virgem. O que o Caravaggio fez nesse quadro? Encomendaram para ele fazer uma representação de quando Maria morreu. Consta na geografia, que Maria teria morrido durante o sono. E realmente, aí no quadro, na figura número 1, ela mostra Maria morta e ela estaria ainda com uma coberta, ela estava deitada com uma coberta em cima dela. Só que o Caravaggio, cara, ele pegou para representar a Maria uma prostituta que teria se afogado no rio. A prostituta percebeu que ela estava grávida, ficou desesperada e se jogou no rio Tibre, lá de Roma, né? E morreu afogada. E ele foi lá no lugar onde estava essa pessoa morta, né? E pegou o retrato da pessoa morta como se fosse a Virgem Maria. Puta, a hora que os caras que encomendaram o quadro perceberam que no lugar da Virgem tinha pintado tinha feito a pintura de uma prostituta, imediatamente os caras devolveram o quadro, tá certo? E esse mesmo quadro foi comprado por um dos fãs do Caravaggio, que era o tal do pintor Rubens. Esse quadro estava na coleção dos quadros do Rubens, tá? Mas tem esse detalhe. Em frente, Wagner. Bom, aí aconteceu a tragédia na vida dele. Como eu disse para vocês, ele era encrenqueiro. Ele foi preso, pelo menos na biografia dele, eu acho que umas 10, 12 vezes eu vi que ele foi preso por porte ilegal de arma, por briga, ele fazia tudo quanto era errado. E ele andava também com prostitutas, né? Então, tá aí, ó, nesse quadro, nos quadros que aparecem de 1597 até 99, era uma das amigas deles, era uma prostituta chamada Madalena Antonietti, e que era conhecida como Lena. Era Madalena, então era conhecida como Lena. Ela aparece em muitos dos quadros deles, então ele usava muito as amigas dele para posar. E a outra amiga dele, também, que trabalhava na praça, né, na Piazza Navona, era a piazza onde ficavam as prostitutas na época, hoje fica o Consulado do Brasil, lá em Roma, fica na Piazza Navona. E outra amiga dele era Filide Melandrone, perdão. Então, essas moças, vira e mexe, apareciam nos quadros deles, tá certo? Mas não se sabe se foi por uma questão de briga por causa de mulher, ou não se sabe exatamente o que foi. Eu sei que num belo dia do ano de 1606, ele teve uma briga com o tal de Ranuccio Tomassoni, e eles duelaram, tiveram uma luta de espadas, e ele acabou matando o adversário dele. E foi a partir disso que ele teve que fugir de Roma, porque ele foi condenado também à morte, como eu disse para vocês, ele foi condenado a ser decapitado. Por ter matado o Ranuccio Tomassoni, provavelmente por causa de mulheres, de prostitutas, ele teve que sair rapidamente de Roma. Vai em frente, Wagner. Aí é um quadro da Judite e Holofernes. Bom, a história de Judite, ela era uma personagem do Antigo Testamento. O Nabucodonosor tinha invadido uma região lá onde moravam os judeus,
e ele tinha cortado a água de uma cidadezinha onde estava o pessoal. Para salvar o povo de judeus, eu estou reduzindo ao extremo a história, a Judite conquistou amorosamente um dos generais do Nabucodonosor, que era o tal do Holofernes, dormiu com ele, a hora que ele estava dormindo, ela pegou e degolou o Holofernes, exatamente para matar, para poder libertar a cidade onde ela estava. Estou contando muito resumida a história. Então, aí está a figura da Judite, cortando com uma espada, degolando com uma espada a cabeça de Holofernes. Do lado está uma senhora, que era uma empregada da Judite, com um saco na mão, onde seria colocada a cabeça do Holofernes. Vai em frente, Wagner. Bom, aí são detalhes, né? Eu não vou ler, isso está no livro de Judite, tá certo? Então, os vários detalhes do quadro. Mas a gente pode ver que no quadro número 4, o rosto de Judite, que era uma daquelas prostitutas amigas do Caravaggio, a moça está fazendo aquilo por obrigação. Você vê que não é por prazer que ela está cortando a cabeça. Ela está fazendo por uma questão patriótica. Ela está meio que se afastando. Ela está fazendo a obrigação dela, mas ela está, entre aspas, fazendo muito contra a vontade dela. Vai em frente. Vai. Os personagens. A Judite era uma prostituta. A serva era uma velha criada do cardeal. Esses são os personagens que ele pintou. E o Holofernes, o cara que está sendo degolado, era um ferreiro. Como eu disse, ele não idealiza os personagens. O único personagem que ele idealiza, pinta idealisticamente, é Jesus. O resto são todos personagens tais quais eles eram, na realidade. Vocês podem reparar, ele é supernaturalista na representação. Vai em frente, Wagner. Bom, mais uma vez a gente vê aí no quadro que ele usou a sequência de Fibonacci para fazer a pintura. Pô, o cara era genial. Eles fizeram uma série de pesquisas nesse quadro e dá para ver na figura número 2 que ele, antes de cobrir a Judite com as roupas da Judite, ele tinha pintado a Judite sem roupa. A gente pode ver aí na figura número 2, que a Judite estava sem roupa. E depois ele pintou em cima da Judite nua, ele pintou as roupas da Judite. Isso é um detalhe, tá certo? Vai em frente, Wagner. Bom, então, como eu falei para você, depois que ele assassinou o camarada lá, ele teve que fugir. Ele fugiu de Roma, passou primeiro em Nápoles, depois passou para Sicília, e finalmente ele acabou numa ilha, a ilha de Malta. A ilha de Malta tinha os cavaleiros de Malta que usavam como símbolo a cruz de Malta. Hoje é o símbolo do Vasco da Gama, aí, do time de futebol do Vasco da Gama, tá certo? A gente vê aí na figura número 2 o caminho que ele percorreu até a Sicília, e de lá ele foi para Malta. E em Malta ele fez várias pinturas, que o Carlos diz que vai detalhá-las perfeitamente, integralmente para nós. Uma delas é essa figura número 3, que é o retrato do Antônio Martelli, que era um dos cavaleiros, que era o chefe da Ordem de Malta naquela época. Vai, Wagner. Olha, outro quadro que ele pintou em Malta foi a degolação de São João Batista. São João Batista reza a lenda que era primo de Jesus e foi degolado, né? E a cabeça dele, a Salomé dançou e a cabeça dele foi recolhida, né? E aí na figura mostra o São João Batista degolado, uma pessoa com uma bacia para recolher a cabeça de Jesus. Na figura número 2, a gente vê uma assinatura. Está escrito, não dá para ver direito aí, mas está escrito Fra Michelangelo, que quer dizer irmão Michelangelo. Ele se tornou um dos irmãos da Ordem dos Cavaleiros de Malta. Esse é o único quadro que se conhece assinado pelo Michelangelo, tá certo? É o único quadro que tem a assinatura de Michelangelo. Ele não assinava os quadros. Vai em frente, Wagner. Bom, aí uma das últimas pinturas dele está o Davi com a cabeça de Golias. O interessante notar aí é que o Davi é uma representação é um retrato, é um autorretrato do Caravaggio de quando ele era jovem. E o Golias
é um autorretrato do Michelangelo já na época em que ele fez essa pintura. Então, ele já está na época. Então, em um retrato só, ele se representou 2 vezes aí. Um detalhe que não dá para ninguém ver, mas vocês podem acreditar, na espada do Davi está escrito: a humildade mata o orgulho. Era como se ele estivesse fazendo um pedido de desculpas, porque ele matou aquele camarada lá e ele realmente se arrependeu. Ele queria muito voltar para Roma, ele tinha se arrependido, mas ele não podia voltar para Roma. Até que nesse mesmo ano de 1610, parece que o Papa o absolveu e ele tentou voltar. Vai para frente, Wagner. Então, aí, ó, esse retrato, o último quadro dele, o Martírio de Santa Úrsula, que também tem uma história comprida, mas aí a Santa Úrsula, o Átila queria casar com essa Santa Úrsula. Eu estou reduzindo a história. E a Santa Úrsula não queria casar com o Átila. Então, o que aconteceu? Deram uma flechada na Santa Úrsula e a Santa Úrsula morreu. A história é bacana para chuchu, realmente eu estou reduzindo. O dia que o Wagner falou que vai dar uma recepção no salão de festas da casa dele, e eu me proponho a reapresentar isso com mais detalhe enquanto estiver sendo servido uísques e quitutes, tá certo? Mas para a gente se reter aí a um pouco de tempo que nós temos disponíveis, eu estou correndo um pouquinho. Mas esse é o último quadro que ele pintou, que é chamado O Martírio de Santa Úrsula. Mais uma vez, aí tem uma seta, ele está se autorretratando. Esse retrato, na parte número 2, é a figura do Michelangelo nessa época. Daí, como ele soube que ia ser perdoado pelo Papa, ele saiu de Malta, passou mais uma vez pela Sicília e começou a retornar lá para Roma. Mas no meio do caminho, ele brigou mais uma vez com não sei quem, ele foi preso, ficou doente e acabou morrendo numa cidadezinha chamada Porto Ercole, que fica na região da Toscana, na Itália. E essa figura número 5 é onde teria sido enterrado, onde estariam os ossos do Caravaggio. Pessoal, é isso aí. Desculpa aí que eu fui muito rápido, eu sei que a maioria de vocês estão dormindo, tal qual está a Medusa. Volta lá, Wagner, por favor. Wagner. Outra vez, pô, custei para achar essa foto, cara. Eu quero agradecer a atenção para os que estão acordados, não é o caso. Muito bom. O Wagner não me... Gente, o Wagner está de sacanagem, ele não quer que eu mostre. Foi muito bom, pô. Pessoal, muito obrigado. Desculpa aí, eu passei do tempo, mas eu fui o mais rápido que eu podia. Um dia, realmente, se a gente puder, eu gostaria de apresentar algo parecido, com um pouco mais de tempo, porque realmente o Caravaggio é um pintor fantástico. Ele vale a pena a gente ver as obras dele.